Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 16, iniciando do versículo 13. Glória te seja dada, ó Senhor. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles lhe respondeu: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado vocês, Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos reinos do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentem-se, por gentileza. O último mês foi de muito trabalho aqui na comunidade da Catedral. Reformas, mas não apenas reformas. Eram trabalhos dirigidos à acolhida de um grande encontro de lideranças da comunhão anglicana que ocorreu aqui durante 2 semanas. Eu acredito que algumas de vocês acompanharam ou participaram dessa acolhida, desse momento de celebração que tivemos aqui em nossa catedral. E na sexta-feira passada, eu vim aqui para fazer uma breve saudação, dizer até logo, desejar um bom retorno às pessoas que estavam. E durante o almoço, estávamos sentados, o reverendo Arthur, eu, reverenda Lúcia do Rio e o diretor da Aliança Anglicana. Em um determinado momento, ele me perguntou por que eu usava este anel. Ele falou: olha, eu vi que várias pessoas aqui durante o encontro, várias pessoas anglicanas estão usando esse anel que você tem na sua mão. O que significa este anel? Então eu expliquei para ele que é um anel de tucum. É um anel confeccionado pelos povos originários do Brasil, mas que para muitas pessoas cristãs, ele tem um significado de compromisso com a paz, com a justiça, com a dignidade de todas as pessoas, de um compromisso com o Evangelho e de uma igreja que se faz presente na vida de todas as pessoas, sem exclusão. Mas eu confesso para vocês que na sexta-feira, Arthur, depois do encontro, ao retornar para casa, eu já tinha um sermão preparado, mas aquela pergunta me fez olhar novamente para o sermão de hoje e reescrever algumas coisas. Primeiro, eu fiquei imaginando que algumas perguntas, elas são muito simples. Alguém te pergunta no metrô qual a direção que ela precisa tomar para chegar na Barra Funda. Você explica e você vai embora e aquela pergunta termina ali. Mas tem perguntas que elas mexem ou elas nos acompanham por mais algum tempo. Essa pergunta sobre o anel de tucum me remeteu à minha adolescência. Eu me lembrei de quando eu era bem jovem ainda, em um retiro, com as irmãs do cenáculo, quando eu ganhei o meu primeiro anel de tucum.
E eu fiquei me perguntando até que ponto eu ainda era comprometido de fato com a mensagem do Evangelho, de um Evangelho para todas as pessoas, de um Evangelho que não exclui, que abraça, que promove a paz, a justiça e que de fato é uma boa notícia. Bem, no Evangelho de hoje, proclamado há pouco, nós também escutamos algumas perguntas. A primeira delas é uma pergunta que Jesus dirige aos discípulos, e eu diria que a nós também, mas é uma pergunta simples. Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? É uma pergunta relativamente fácil. Eles podem falar dos outros. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas. Então Jesus faz uma segunda pergunta, uma pergunta mais profunda, mais pessoal. Jesus diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Agora não é mais possível esconder-se atrás dos outros. Agora não é mais a resposta dos outros, e sim a tua resposta. Jesus não está perguntando o que é que o bispo falou sobre Jesus, nem o catecismo da igreja, nem o que o Papa falou, mas ele diz: e vocês? O que é que vocês pensam? O que vocês dizem que eu sou? É uma pergunta pessoal. E talvez seja uma das perguntas mais importantes de todo o Evangelho. E hoje, essa pergunta, ela ganha um sentido muito especial, porque hoje nós temos duas pessoas que serão confirmadas, e temos uma pessoa que será instituída para o ministério leigo, ministério pastoral leigo nesta catedral. E em certo momento, elas serão perguntadas publicamente sobre sua fé, sobre o seu compromisso com a doutrina da igreja. Mas no fundo, todas aquelas perguntas que nós vamos fazer daqui a pouco, elas poderiam ser resumidas em uma só. Quem é Jesus Cristo para você? E o que muda na sua vida ao abraçar Jesus Cristo como o teu Senhor e dedicar a sua vida a Ele? Também é uma pergunta, eu diria, dirigida a cada um de nós que vamos ter a oportunidade de renovar hoje os votos do nosso batismo. Por isso, precisamos permitir que a pergunta de Jesus nos alcance novamente nesta manhã. Que esta pergunta se torne algo vivo para nós hoje. E eu diria que existe uma segunda pergunta escondida dentro dela. Se eu digo que Jesus é o Cristo, se eu faço minhas palavras de Pedro, dizendo que Jesus é o Messias, o Senhor, que diferença esta confissão está fazendo na minha maneira de viver? Essa é a segunda pergunta. Que diferença faz na minha maneira de viver? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. É uma resposta extraordinária. Mas o que isso de fato faz de diferença? Talvez hoje aqui a gente encontra uma palavra de graça para todos nós, porque Pedro respondeu de forma muito bonita, mas a gente sabe que Pedro teve que reaprender. Pedro caiu, Pedro foi levantado por Jesus novamente, e assim ele continuou caminhando entre
afirmações e, ao mesmo tempo, fragilidade. Assim também é a fé cristã. Não começa quando compreendemos tudo. Começa quando, mesmo sem compreender tudo, nós nos colocamos no caminho. Nós seguimos caminhando, com dúvidas, com incertezas, mas com a confiança. A fé não consiste em encontrar uma resposta pronta, elaborada. É permitir que a pergunta de Cristo continue acompanhando, continue nos convertendo dia após dia. E na carta aos Romanos, que nós ouvimos hoje, o apóstolo Paulo começa dizendo: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Paulo não diz, ofereçam suas ideias, ou também não diz, ofereça algumas horas no domingo, também não diz, ofereça aquilo que sobra. Ele diz, ofereçam a vida. Na tradição judaica, quando fala de corpo, está falando da vida como um todo. Não de algumas horas ou de ideias, mas daquilo que nós somos como um todo. Na linguagem de Paulo, oferecer o corpo significa colocar diante de Deus a nossa existência concreta. Que é isso que as pessoas que vão ser confirmadas estão fazendo. É isso que o Levi, que vai ser instituído, o ministro leigo, está fazendo. É isso que a junta paroquial faz, é isso que o sodalício do altar faz, é isso que o coral também faz, é isso que todos nós já estamos fazendo, oferecendo a Deus nossos dons, nossas vidas, nossos sonhos, nossas alegrias. É isso que nós fazemos todo domingo, quando com as palavras do ofertório nós dizemos, nós cantamos: Senhor, tudo vem de Ti, e agora nós apresentamos em Teu altar. Isso nos ajuda, meus irmãos e irmãs, a compreender as palavras de Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Percebam o pronome, minha igreja, igreja de Cristo. Não é a igreja do bispo, não é a igreja do papa, não é a igreja da junta paroquial, não é a igreja do reverendo Arthur, não é a igreja do coral, é a igreja de Cristo. É claro que também nós podemos falar minha igreja, assim como um pai diz meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo. Ao falar isso, nós não somos dono do filho ou da filha, do esposo ou da esposa, mas representa uma relação de amor, de comprometimento. Mas é importante sempre lembrar do pronome minha igreja, igreja de Cristo. Jesus diz, edificarei minha igreja. Nós recebemos a extraordinária graça de participar daquilo que Cristo está construindo. Assim nós somos pedras vivas na edificação do templo. É o que nos recorda Pedro, o apóstolo Pedro. E ao fazer parte desta igreja, ao ouvir o Evangelho, nós às vezes também, nesta edificação, precisamos, assim como Pedro, responder quem é Cristo. Mas responder, muitas vezes, com a vida, não só com palavras, não só com teorias. Há momentos em que essa confissão deixa de ser confortável. Momentos em que dizer tu és Cristo exige, de fato, decisões. Eu quero compartilhar com vocês uma história que tem mais de 50 anos.
mas que talvez nos ajude a entender o que significa confessar Jesus Cristo de fato. Numa cidade dos Estados Unidos, em 1973, em um bar frequentado pela comunidade LGBT, aconteceu um incêndio criminoso. E em poucos minutos, 32 pessoas perderam as suas vidas. Em 73, a sociedade era muito mais, digamos, preconceituosa do que em nossos dias. Aquelas pessoas perderam a vida, mas não tinha nenhuma igreja naquela cidade que se prontificava a acolher as pessoas enlutadas para orar pelas pessoas que tinham morrido. Mas uma única igreja se abriu. A paróquia de São Jorge, da Igreja Episcopal. E o pastor, o reverendo que abriu as portas da igreja para um culto memorial, para acolher as pessoas enlutadas, sofreu muitas críticas. Críticas da junta paroquial, críticas até do bispo e da congregação. Mas aquele gesto de abrir as portas da igreja e acolher aquelas pessoas que estavam quebradas internamente, feridas emocionalmente e enlutadas, falou mais alto do que um sermão. Na semana seguinte, a igreja metodista também abriu suas portas. E aquele gesto fez com que a própria igreja episcopal, a igreja nacional, a diocese e a igreja nacional pudesse dialogar sobre o que de fato significa ser uma igreja que anuncia o Evangelho. Aquilo aconteceu há mais de 50 anos, 53 anos. Mas foi um gesto que falou muito alto. O que nós faríamos também? Eu não estou falando com a mentalidade de hoje, com os conhecimentos e com as leis que temos hoje. Estou falando de 53 anos atrás. Será que nós abriríamos as portas da igreja? Ou manteríamos elas fechadas? Mais de 50 anos depois, aquela decisão ainda fala. E foi um gesto que não só abriu portas, mas que possibilitou a dignidade daquelas pessoas e daquelas famílias que estavam enlutadas. Um templo, uma catedral, pode possuir paredes com um pé direito alto, belos vitrais, música muito boa, e às vezes até um sermão bom. Mas tudo isso, se não for acompanhado de amor, mas de amor que se traduz em gestos concretos, não tem sentido nenhum. O edifício sozinho não é a igreja. A igreja somos todas nós, pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Todas nós, com nossos sonhos, com nossas alegrias, mas também com nossas dores. A igreja somos nós. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, ao celebrarmos hoje o rito da confirmação e também o rito da instituição do Levi, quero convidar cada uma de vocês a renovarmos nesta manhã, assim como Pedro fez, a nossa adesão a Jesus Cristo.
mas com a consciência de que este rito não é uma formatura. Embora o Levi vai receber um certificado, não é que o Levi está formado agora em anglicanismo e acabou. Não, não é isso. Cada dia nós damos um novo passo. A cada dia nós nos comprometemos com o Evangelho e com a Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.